Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. O nosso trabalho de hoje consta da playlist Nur Vortui, aquela playlist que nós criamos para discutir as palavras. E a palavra usada hoje será a palavra multa, multe. Então, essas duas vertentes desta palavra. Então, nós vamos discutir essas duas vertentes, mais algumas derivações. Espero que vocês gostem. Se gostarem, por favor, deixem o like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam, por favor. Estamos quase alcançando a meta de 1000 inscritos. Agradecemos muito aos que já se inscreveram e pedimos àqueles que gostem do nosso trabalho que se inscrevam para que o YouTube veja que o nosso trabalho está agradando algumas pessoas e aí distribui para outras. Muito obrigado. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Bom, como dissemos, as palavras trabalhadas hoje serão multe, cai, multa. Multa, multe. Esse L é pronunciado diferente do nosso. Então, vamos direto a difino cai exemploi, da palavra multe. Multe, estas adverbo usata ela tem mais de uma definição. Por montre que la ago relative longe dauras. Então, multe é um advérbio usado para mostrar que a ação dura um tempo relativamente longo. Vamos a um exemplo. Kai la knabino et multe curinte bedaurinde trovis nenium. E a menina, mesmo correndo muito tempo, infelizmente não encontrou ninguém. Então, a palavra multe está relacionada ao advérbio curinte. Então, a menina, mesmo tendo corrido muito tempo, infelizmente encontrou ninguém. Então, ela vinha procurando alguma pessoa para ajudá-la, naturalmente, e não conseguiu encontrar. Então, multe está relacionado a curinte. Outro exemplo. Estis latsa, kai protio multe dormis. Ela estava cansada e, por isso, dormiu muito tempo. Dormiu muito. Esse muito significa aí tempo, duração. Então, a palavra multe, de novo, ligada ao verbo dorme. Vamos continuar com a definição. A definição 2. Por montre que la ago concernas grandam quantum. Para mostrar que a ação se refere a uma grande quantidade, está relacionada a uma grande quantidade. Vamos ao exemplo. Kiol multe costas multe valoras. Aquilo que é muito caro, que custa um alto valor, né? Que custa muito, vale muito. Então, multe costas, multe valoras. Novamente, multe relacionado com os dois verbos. Depois nós vamos resumir isto aí. Estas plibone
mal multe gaine ol multe perde. É melhor ganhar pouco do que perder muito. Então, a palavra aí, mal multe e multe, estão ligadas aos verbos gaine, cai, perde. A terceira definição. Por accente, comparam, para acentuar a comparação. Vamos ao exemplo. Ni povos, sem dúvida, trove multipli, convenam, kai pli logicam nomon ol Esperanto. Esta frase é do Zamenhof, quando ele estava no início do Esperanto, e ele fala da escolha do nome Esperanto. E ele diz o seguinte: nós poderíamos, sem dúvida, encontrar um nome muito mais conveniente e lógico do que Esperanto. Então, nós temos aí as palavrinhas pli ou, que significam mais do que. E o multe está ligado ao verbo trove, é encontrar algo muito conveniente, mas não é muito somente, é muito mais conveniente. Então, esse multe aí, nós poderíamos dizer apenas, suprimindo a palavra multe, ni povos sem dúvida, trove, convenam, kai pli logicam nomon ol Esperanto. Nós poderíamos, sem dúvida, encontrar uma palavra mais conveniente e mais lógica do que Esperanto. Mas quando Zamenhof disse isso, ele quis acentuar. Então, ele usou a palavra multe, multipli, muito mais conveniente e muito mais lógica do que Esperanto. Então, essa é a função do multe nesta frase. Acentuar a comparação. A comparação está sendo feita pela palavrinha pli ou. Né? Nós já aprendemos isso. Quem não viu essa aula, procure lá, nós temos aula sobre comparações, lá no nosso canal. Aqui no nosso canal, nós temos aula sobre comparações. A outra frase, si suferis multipli olaliae. Ela sofreu muito mais do que os outros. Foi ela quem sofreu mais. Novamente, nós poderíamos usar a frase da seguinte maneira: si suferis pli olalia. Ela sofreu mais do que os outros, suprimindo a palavra multe. Mas quem escreveu a frase quis acentuar a condição do sofrimento, que ela sofreu muito mais, multipli, muito mais do que, multipli ou, muito mais do que. Então, a palavra multe está aí se referindo ao verbo suferis. Vamos agora à palavra multa. Multa estas nombra adjectivo montranta. Uno nombre ao plurnombre grandam ne definitam quivantum. Então, a palavra multa, ela é um adjetivo numérico que mostra uma grande quantidade não definida, indefinida. Isso tanto faz uno nombre, quer dizer, no singular, ao plurnombre, no plural. Vamos ao exemplo. Dum la discutado li montris multam patientson.
Durante a discussão, ele mostrou muita paciência. E aqui nós vamos ver uma coisa interessante. Aqui o multam, que é um adjetivo, ele está se ligando ao substantivo paciente. E depois nós vamos ver isso direitinho. Então, guardem isso aí. Outro exemplo. Kiam mi estis infano, la vintroi estis malvarmai com multa neĝo. Então, quando eu era criança, os invernos eram frios com muita neve. Então, multa neĝo, o multa está se ligando nesta frase ao substantivo neĝo. Vamos mostrar a diferença e fazer um resumo. Multe. Kiul multe parolas, multe ne faras. Quem fala muito, não faz muito. Faz pouco, né? Pouco faz. Segundo exemplo. Dum la tagmanĝo, li multe manĝis. Durante o almoço, ele comeu muito. Terceiro, kiu multe deziras, nenion akiras. Quem muito deseja, nada consegue, nada adquire. Vamos ver o multa, depois nós vamos comparar. Ili donis al ni skvitoi kai multa pano. Ele deu a nós, biscoitos e muito pão. O multa está se referindo ao substantivo pano. 2. Ŝi aĉetis per multa mono tiun seĝon. Ela comprou aquela cadeira com muito dinheiro, por muito dinheiro, gastou muito dinheiro. E nós temos aí o multa ligado ao substantivo mono. Então, nós podemos dizer o seguinte, que advérbio modifas verbum. Então, o advérbio multa está sempre modificando verbos ou os próprios advérbios, né? Enquanto que o adjetivo modifica substantivo, nunca verbos. Então, multe parolas, multe ne faras, multe mandes, multe desira, advérbio com verbo. Multa pano, multa mono, adjetivo com substantivo. Mas ali diz que nunca o adjetivo pode modificar o verbo. Sed oni povas uzi la vorto multe por modifi substantivojn. Kiamaniere? Mas nós podemos usar a palavra multe, que é um advérbio, assim como alguns outros, para modificar substantivos. De que maneira? Vamos ver a seguir. Kiam oni uzas la adverbo multe por modifi substantivo, oni devas uzi la preposicio da. Quando se usa o advérbio multe, assim como outros, para modificar substantivo, deve-se usar a preposição da. Vejamos. Exemplo. Tiu viro havas multam monon. Então, nós vemos aqui, aquele homem tem muito dinheiro. E o multam está modificando o substantivo monon. Tanto é
que os dois vão para o acusativo. Multam monon. Ele tem muito dinheiro. Mas nós podemos escrever desta outra maneira. Tiu viro havas multe da mono. Tiu viro havas multe da mono. Aquele homem tem muito dinheiro. A mesma coisa, né? Outra frase. Multai larmoi falis el ŝiaj okuloj. Multaj larmoj falis el ŝiaj okuloj. Muitas lágrimas caíram dos seus olhos. Multaj larmoj, adjetivo multaj, substantivo larmoj. Mas nós podemos usar aqui um advérbio, multe. Multe, e aí acrescentamos a preposição da. Multe da larmoj. Falis el ŝiaj okuloj. Então, muitas lágrimas caíram dos seus olhos. Vamos à terceira. Sur la arbo sin trovis multajn birdojn. Então, em cima da árvore, estão muitos pássaros. Multajn birdojn, adjetivo multajn, birdojn, substantivo. Mas nós podemos usar o advérbio. Sur la arbo sin trovis multe da birdojn. A frase é a mesma e quando nós usamos o multe, nós acrescentamos a preposição da. Então, essa é a diferença entre a palavra multa e a palavra multe. Zamenhof, ele disse o seguinte, está lá no livro Lingvae Respondoi, Respostas Linguísticas. La formo multe da laboro kai multa laboro teorie estes egale bonae. Ele usou a palavra teoria. Ele diz o seguinte, que as formas muito trabalho com advérbio e com advérbio e a preposição e com o adjetivo e o substantivo, teoricamente, são totalmente boas, as duas. Mas ele usou a palavra teoria, teoricamente. Depois nós vamos ver isso. Multaj formoj ŝajnis bonaj teorie, sed la praktiko montris ilin maloportunaj. Isso também foi dito por Zamenhof, está lá no livro Vida de Zamenhof, escrito por Edmond Privat. Então, multaj formoj ŝajnis bonaj teorie, sed la praktiko montris ilin maloportunaj. Então, muitas formas parecem boas, teoricamente, mas na prática mostram-se inoportunas. E a gente vai ver mais tarde por que ele diz isso. Aí ele vai explicar. Estas diferenço inter multaj homoj kaj multe da homoj. Ou seja, lá em multe da laboro kaj multa laboro, ele diz que, teoricamente, são muito boas, todas duas. Já aqui, quando se trata de multaj homoj kaj multe da homoj, existe uma diferença. Quando nós dizemos multaj homoj, nós falamos de diversos homens, todos eles à parte, separadamente. Por exemplo, nós temos uma população que está ligada pela internet a uma aula. São muitas pessoas, mas cada um em um lugar,
Cada um está em um lugar, eles não estão juntos. Multe da homoi, granda nombro da homoi, cune. Então, juntos. Multe da homoi, um grande número de homens juntos. Um grupo grande de pessoas numa estação rodoviária. Multe da homoi. Eles estão juntos ali, mesmo que não se conheçam, mas estão juntos ali. Isso aí está lá também no livro Lingua e Respondo. Então, aqui é a explicação do porquê Zamenhof usou a palavra teoria. Porque, teoricamente, parecem boas, na teoria parecem boas, mas, na prática, elas se mostram inoportunas, inadequadas. O melhor, no caso de falar, quando as pessoas estão juntas, é multe da Roma. Quando elas estão separadas, multae homoi. Diferentes, novamente, inter multae homoi kai multe da homoi. Vamos dar alguns exemplos. Multae homoi suferas dum granda parto de sia vivo, protil malsano. Então, existem muitos homens, muitos seres humanos, e eu não sei se eu me fiz entender nas outras frases que eu li, eu talvez tenha dito homem, mas é homem no sentido de ser humano. Tá? Homo é ser humano. Viro é homem, masculino. Virino, mulher, feminino. Acho que vocês já sabem isso, mas é bom enfatizar. Então, multae homoi suferas dum granda parte de sia vivo, protil malsano, diversa, tio e a parte. Então, muitos seres humanos, homoi, sofrem durante grande parte de sua vida por causa desta doença, uma determinada doença. Existem várias delas. Então, são diversas pessoas, cada uma em um lugar, uma nos hospitais, outras em casa, outras na rua, que sofrem com uma determinada doença. Então, multae homoi suferas. Então, multae, se ligando aí ao substantivo homoi. E se referindo a uma particularidade de que as pessoas estão distantes uma das outras, não estão necessariamente juntas. Ainda na segunda frase, nós vamos ter a mesma situação. Char existas multae homoi ribelemai vantai kai trompistoi diversai tio e a parte, todos separadamente. Porque existem muitos homens rebeldes, vaidosos e enganadores, trompistas. Mas esses homens não estão juntos. Podem até estar em algum caso, mas não é o comum. Estão separados. No mundo todo tem pessoas que são assim. Então, multae homoi. Multe da homoi, vamos dar os exemplos. Multe da homoi brue kai haste iras sur la chausseo alla parco. Cune. Muitos homens, barulhenta e apressadamente, vão na estrada, na rodovia, pela rodovia para o parque. Eles estão juntos, são um grupo enorme de homens andando apressadamente, barulhentamente, indo para o parque por algum motivo, por um encontro, uma manifestação, uma apresentação, um show. Então, eles estão indo juntos. Então, multe da homoi. Surtiu campo ec de la mateno laborades multe da homoi, cune. Naquele campo, desde a manhã, trabalhavam muitos homens. Eles trabalhavam no campo, ali naquele campo, juntos. Tinham centenas, dezenas de homens trabalhando juntos, cune, juntos.
multae homoi tiui a parte. Multe da homoi, cune. Vamos dar algumas outras situações. Multide, id multa ao multae, multiplicar-se. Laacvo tre multidis sur latero, cae covridis tiui altae montoi. Este é um texto bíblico que diz que a água aumentou, multiplicou-se muito na terra e cobriu todos as altas montanhas. A água multiplicou-se muito na terra e cobriu, né? Foram cobertos todas as montanhas altas. Plimuto, la pli granda kvantum, maioria, plimuto. En tiu urbeto, la plimulto de la domoi havas nur paelam tegmenton. Naquela cidadezinha, a maioria das casas tem apenas telhados, coberturas de palha. Então, plimuto, a maioria das casas. Naquela cidadezinha, a maioria das casas tem apenas cobertura, telhados de palha. Li plei multe suferigis sim, plei multe. Ele a fez sofrer muito, no mais alto grau. Plei multe. Ele não apenas a fez sofrer, ele a fez sofrer no mais alto grau possível. Plei multe. Mi dankas Dion por la multecosta tesouro. Eu agradeço a Deus pelo tesouro valioso, caro, multecosto, valioso, muito valioso. Laiunulo, cum oculoi mal secai, multe foie traleges la leteron, multe foie traleges. O jovem com os olhos marejados, molhados, muitas vezes leu a carta inteira, tralege é ler do princípio ao fim, leu a carta toda. E no caso, multe foie, muitas vezes. Se la vesto estas conservata, de multe foie povas ancorau este utila. Se a roupa é conservada, se nós conservamos a roupa, ela muitas vezes pode ainda ser útil. Então, multe foie, muitas vezes. Outras. Multevorta parolado, que significa prolixa, palavrosa. Então, uma fala, um discurso prolixo, palavroso, uma fala prolixa, palavrosa. Multevorta, prolixa. Num me farides felicia cai multepova. Multepova significa todo-poderoso. Agora eu me fiz feliz, me tornei feliz e todo-poderoso. Todo-poderoso. Multepova, todo-poderoso. Me duobligues, multobligues, mia enclopodoi. Significado multiplicar. Eu dobrei, né? Eu multipliquei os meus esforços. Eu dobrei, duobligues, multipliquei, multiobligues, meus esforços. Em la plimulto de la ocaso, onine povas. Na maioria. Na maioria dos acontecimentos, não se pode
aí alguma coisa, né, na frase. Não se pode exigir algo, não se pode fugir da situação. Aí cada um cria a frase que achar melhor. Até seria ideal que criassem e mandassem pelos comentários para que eu possa avaliar. La multicolora papilio. Multicolorido, multicolorida. Eu até gostaria de sugerir, bom, antes eu vou dizer isso aí. La multicolora papilio, multicolorido, multicolorida. A borboleta multicolorida, né? A borboleta multicolorida. Eu até gostaria de sugerir a vocês que fizessem frases com essas palavras e mandassem para mim, né? Frases simples para que a gente possa analisar. La artistoi detilando ne estas multe nombre representitae em la museu, em grande número. Os artistas daquele país não são representados em grande número no museu. Eles não estão sendo representados em grande número no museu, os artistas daquele país, aquele determinado país. E assim, meus queridos amigos, nós terminamos o nosso vídeo de hoje, a parte gramatical do nosso vídeo. Hoje não faremos um quiz e eu sugeri que vocês, ao invés disso, se quiserem, aqueles que quiserem, escrevam uma ou outra frase com qualquer uma das palavras que foram colocadas aí, esperando que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no nosso canal. Vamos ajudar o canal a crescer. Precisamos mostrar para o YouTube que o material é interessante. O YouTube só entende isso quando as pessoas se inscrevem, quando as pessoas compartilham, quando as pessoas comentam e deixam o like. O like é muito importante, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Até um próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Um abraço para todos, do coração.